A paz do Senhor Jesus a todos que vão ouvir este vídeo. Deus abençoe sua vida. Meus irmãos, eu estava aqui hoje e Deus me deu um louvor. E me deu também, junto com esse louvor, me deu também uma palavra. Deus falou muito comigo nesta palavra e nesse louvor. Eu gostaria aqui de louvar este louvor e deixar esta palavra que o Senhor Ele me deu hoje. E peço, meus irmãos, que vocês venham compartilhar este vídeo para mais pessoas. Mais vidas precisam ouvir esta palavra muito forte que Deus me deu hoje. As pessoas precisam ouvir esta palavra, então compartilhe para mais vidas, para mais pessoas. Amém, meus irmãos? Eu estarei aqui deixando essa palavra e este louvor, um louvor de Chagas Sobrinho. Eu gostaria aqui de louvar e logo após de louvar eu vou deixar a palavra que Deus falou muito comigo hoje. Amém? Que o louvor é assim. Deus está cansado. É esse o louvor. Deus está cansado de homens inúteis, que são famintos de glória e poder, da falsidade, do ódio e da hipocrisia. Deus está cansado de grande ganância, que tem assolado alguns homens de Deus, que têm riqueza, mas vivem uma vida vazia. Deus está cansado de ver as intrigas, a iniquidade, a falta de amor, de ver no meio da lama o seu nome invocado. Deus está cansado, está cansado. Deus está cansado de algumas estrelas que brilham na terra, mas não são do céu, que se esquecem que Deus está nas coisas pequenas. Deus está cansado do culto vazio, do sacrifício sem entendimento e de pregações vazias jogadas ao vento. Deus já cansou do sensacionalismo e das mentiras faladas em seu nome. Pelo poder e o dinheiro, o seu nome é trocado. Deus está cansado, está cansado. E quando Deus se cansa, alguma coisa acontece. O mar vermelho abre, Faraó desaparece. Ofni e Finéias tocam harpa e são eletrocutados. E quando Deus se cansa, o rei come capim. Fogo consome Sodoma e Gomorra. Por um momento ele esquece a misericórdia, 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 misericórdia. Aleluia, 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 aleluia. A Deus seja a glória.
Aleluia, a Deus seja a glória. E quando Deus se cansa, alguma coisa acontece. O mar vermelho abre, Faraó desaparece. Ofni e Finéias tocam harpa e são eletrocutados. E quando Deus se cansa, o rei come capim. Fogo consome Sodoma e Gomorra. Por um momento ele esquece a misericórdia. 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 Então, meus irmãos, o Senhor, Ele me dava esse louvor que eu acabei de louvar para vocês. Então, Ele me dava uma palavra hoje, que está em Ezequiel, no capítulo 8, meus irmãos. Ezequiel, capítulo 8. Peço que você fique bem atento a esta palavra forte que Deus falou no meu coração. Ezequiel capítulo 8, no versículo 14, fala assim a palavra do Senhor. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está à banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. E disse-me: Viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: Viste, filho do homem, a coisa mais leviana para a casa de Judá do que estas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu procederei com furor, meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Meus irmãos, com este louvor e com esta palavra, o Senhor, Ele tem falado muito comigo hoje, que Deus está cansado. Meus irmãos, Deus está cansado, Deus está irado com pessoas que dizem ser cristãos, com pessoas que dizem servir a Deus, com muitos que dizem servir a Deus, não com todos, mas Deus está irado, Deus está cansado da situação da igreja nos tempos de hoje, nos tempos atuais, da situação daqueles que dizem que servem a Deus, mas na verdade não servem. Deus está irado. Meus irmãos, a palavra cristão significa aquele que segue os caminhos que Jesus ele seguiu, que segue, que imita Jesus como Jesus andou quando estava aqui. Meus irmãos, Jesus, quando estava aqui na terra, aqui entre nós, ele jejuou, ele orou, ele amou ao próximo. Ele, como Deus, meus irmãos, ele não precisava orar, ele não precisava jejuar, porque ele já é Deus. Mas ele fez, meus irmãos, isto para que nós viemos seguir os passos dele, para que nós fôssemos seguir os caminhos que ele seguiu. Como ele jejuou aqui, como ele orou, como ele amava, como ele fazia aqueles sinais e prodígios, ele quer que nós venhamos seguir os mesmos passos que ele seguiu. Então, o cristão, verdadeiro cristão, é aquele que segue os caminhos de Jesus, é aquele que segue, que imita a Jesus como Jesus andou aqui na terra, com amor, uma vida de oração, de jejum, de santidade.
O verdadeiro cristão, ele segue os passos de Jesus. Ele obedece à palavra do Senhor. E crente, meus irmãos, crente, a palavra crente é aquele que crê, é aquele que acredita. Se alguma pessoa acredita em Jesus, na sua existência, podemos dizer que ele é um crente, porque ele crê, ele acredita. Mas cristão é para poucos. O verdadeiro cristão é para poucos. Não é todos que são cristãos, porque os verdadeiros cristãos são aqueles que servem a Jesus verdadeiramente. Então, meus irmãos, Deus está cansado, Deus está irado com pessoas que estão ali na igreja, no templo, em pecado. Pessoas que estão ali no templo pregando no segundo casamento, terceiro, quarto casamento. Estão ali pregando. Acha que nada vai acontecer com eles. Deus está irado com pessoas que estão ali na vaidade, pregando na vaidade, pregando heresias, meus irmãos, pregando coisas que não vivem. Quantos pregam coisas que não vivem? Quantos pregam sobre o amor, mas na verdade não tem o amor ao próximo? Então, meus irmãos, se você não estende sua mão para ajudar uma pessoa, se você não tem um gesto de amor para uma pessoa, se você não tem coragem de correr atrás daquela ovelha que se perdeu, de ir atrás daquela pessoa que se perdeu, então você não pode pregar sobre o amor, porque você não ama, porque você não tem amor ao próximo. Então pregue aquilo que você vive, não pregue o que você não vive, mas pregue somente aquilo que você vive. Não seja um herético, um herege em pregar algo que você não vive. Não seja um hipócrita, mas pregue aquilo que você vive. Então Deus está cansado de pessoas que na igreja estão ali, servem a Deus, estão ali na igreja, é uma coisa, mas em casa e nas ruas dão mau testemunhos. Pessoas que dão mau testemunhos de crente. Pessoas que, quando estão em suas casas, andam de todo jeito, de qualquer maneira, falam palavrões, estão ali com shortinhos curtos, com uma sainha curtinha, estão ali de toda maneira, de qualquer jeito, mas o Espírito Santo, ele vê todas as coisas. Jesus, ele está vendo. Pode negar a qualquer pessoa, mas Jesus não nega. Jesus não pode enganar qualquer um, mas a Jesus não engana. Não engana, não tem como enganar. Então o Espírito Santo, Deus está cansado dessas pessoas que dizem ser cristãos, mas na verdade não são, que só pegam a Bíblia quando estão na igreja, mas quando está em casa não pegam nem a Bíblia, nem para ler um versículo não pegam. Deixam a Bíblia ali empoeirada, mas não pegam a Bíblia. Então Deus está cansado. Deus está cansado com a situação dos crentes de hoje. Que não tem pregado o arrependimento, não tem coragem de pregar o arrependimento, não tem coragem de pregar a salvação, não tem coragem de pregar que Jesus está voltando, mas só pregam bênçãos, só pregam vitórias, milagres, só alisam a cabeça, mas não pregam a verdade, não pregam a verdade da palavra de Deus. Os apóstolos, meus irmãos, os apóstolos da Bíblia aqui, em nenhum momento eles pregaram bênçãos, vitórias e milagres, mas em todos os momentos eles pregavam arrependimento. Arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. E muitos ali eram salvos, libertos.
Mas quantos têm hoje pregado arrependimento? Poucos. Nesse YouTube, meus irmãos, nesse YouTube, não só no YouTube, mas em todos os lugares, tem muitos falsos profetas, muitos, que estão pregando heresias, que estão pregando em pecado, que estão pregando o que não vivem, e tem levado muitos junto com eles ao pecado, tem enganado a muitos também. Então não se engane, tome cuidado com falsos profetas que estão enganando as pessoas. Tome cuidado. Deus está cansado. Deus está irado com essas pessoas que se dizem cristãos, mas não são de verdade. Não são. Dizem servir a Deus, mas na verdade não servem, pois estão fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Muitos templos, o Espírito Santo já se afastou há muito tempo. O Espírito Santo já se afastou de muitos que se dizem cristãos. Já se afastou. Porque não servem a Deus. Falam de Deus pela boca, mas o coração está cheio de pecado. O coração está cheio de pecado. Não servem a Deus. Deus está irado com isso. Meus irmãos, vamos tomar cuidado. Se arrependa. Se arrependa do pecado. Se arrependa de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Se arrependa. Busque o Senhor Jesus de todo o teu coração. Pois o Senhor Jesus, Ele está voltando. Não é tempo, meus irmãos, de pregarmos bênçãos, milagres e vitórias. Mas pregue a verdade. Pregue que Jesus está voltando. Pregue o arrependimento. Dou o que doer, mas pregue. Fale a verdade. Não devemos ser covardes, mas devemos ser corajosos. Devemos ter ousadia. Então não seja covarde. Se Deus tocou em seu coração para falar algo, falar a verdade, fale. Mas não temas. Porque o importante, meus irmãos, é fazermos aquilo que Deus manda fazer. Fazermos a vontade de Deus. Isso é o importante. E Deus está cansado de pessoas que são covardes, não têm coragem de pregar a palavra de Deus verdadeiramente. E ficam ali só lisando a cabeça, lisando o pecado das pessoas. Pastores que só pensam em si próprios, que só pensam em si mesmos, não pensam no próximo, não pensam ali nas ovelhas, só querem saber da lã das ovelhas, mas não querem saber das ovelhas. Quando uma ovelha ali se afasta ali, eles não têm coragem de ir atrás, perguntar como estão. Pastores que só pensam em si mesmos, mas não pensam no próximo, só pensam em dinheiro. Pastores avarentos. Deus está cansado. Deus está irado com esses falsos profetas, com esses falsos crentes que dizem servir a Deus, mas não servem. Pregam a palavra de Deus como se Deus estivesse com eles. Mas Deus não está. Deus não habita em meio ao pecado, a coisas que desagradam a Ele. Então, que nós venhamos meditar nesta palavra que Deus falou comigo hoje. Medite nesta palavra. Busca o Senhor Jesus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Busca o Senhor Jesus verdadeiramente. Faça diferença no meio do povo. Seja a diferença. Que nós viemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Seja a diferença. Sirva a Deus verdadeiramente. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe sua vida. Medite nesta palavra.
e no louvor também. E compartilhe este vídeo para mais vida, para mais pessoas. Compartilhe, pois as pessoas precisam ouvir esta palavra. Amém? E que Deus abençoe sua vida grandemente. A paz de Senhor Jesus.